Irmãos, antes de nós lermos o texto, Mateus 26, vocês estão aí, nós vamos para Êxodo, depois nós vamos viajar um pouquinho. Mas antes disso, eu vou falar assim, uma pequena narrativa da ceia, que assim, bem simplificada, só para poder assim, entender um pouco, começar a entrar no contexto da ceia, sabe? Como um músico vai cantar e ele fala, olha, eu quero cantar em dó. Então, o cara já está sabendo que vai ser tom de dó. Só para entender. Então, há um trecho assim que pode nos ajudar muito a falar sobre a ceia. E aqui eu estou dizendo uma coisa assim, uma ceia simplificada, como é que eu posso falar? Uma síntese da ceia, no seu estado normal. Depois nós vamos falar o que é a ceia, como deve ser feita. Isso está em Mateus 14, 15, 16. Vocês devem lembrar, pode nos ajudar na ceia, de maneira mais correta. Lembra daquele momento que Jesus, com seus discípulos, lá no lago, lá beirando o lago lá de Genezaré, né? Da Galileia, no mar da Galileia, quer dizer, eles disseram assim, mestre, já é tarde, dispensa o povo para que eles possam ir à cidade, comprar comida e tal, né? Lembra que Jesus falou? Não é necessário que eles vá comprar comida. Dê de comer a eles vocês mesmos. Dê de comer a eles. Então aqui tem um significado importante, dá para a gente começar a compreender a ceia aqui. Então ele disse assim, olha, ele fala, né, o povo está com fome, dispensa a eles, Jesus tal, né? Ele disse, dê de comer a eles vocês mesmos. Eu pus simplificar aqui também. Ou seja, partilha com o próximo, e isso tem um grande significado com a ceia. A ceia é ter um cuidado com o outro. Uma das particularidades dela, mas são muitas. Não dá para você ser indiferente com o outro e achar que você está ceando com Jesus. Então, essas particularidades que eu estou falando é a implicação de Coríntios, onde que ele está falando da comida ali, da mesa, que eles estão sentados para comer, e uns comiam e os outros passavam fome, os mais pobres. Então, é isso que Paulo estava tentando fazer com que eles refletissem, olha, como que vocês podem cear tão indiferente assim quanto aos necessitados? Aí você vê que depois ele fala, porque na noite que Jesus foi traído, ele não fez isso, ele tomou o pão e fez o quê? E deu a todos. Ou seja, trouxe à memória deles o sentido da ceia, né? O princípio, né, da ceia. Né? Então não dá para você ceiar com Jesus e ser indiferente com o outro e achar que está ceando com Jesus. Porque a ceia é a crítica à indiferença com o outro. A ceia mostra isso, olha, se você está indiferente com o outro, você não faz parte do corpo. Então isso aqui é muito simples, né? E por isso, como eu falei, por isso que Paulo, ao ver o que ocorria na igreja de Corinto, visto que os mais ricos comiam melhor da mesa, e até mesmo se embriagando, enquanto os mais pobres estavam passando necessidade, na chamada reunião ágape, que era falada entre os judeus, a festa do amor. Como pode ser uma festa do amor? Eu como carne e os outros comem arroz. E como pode ser uma reunião ágape? Se ágape é o amor de Deus, e Deus demonstrou seu amor partindo com todos. Lembra que ele deu aos pobres e a sua justiça dura para sempre? Então isso aqui eu estou falando sobre um pouquinho da ceia, né? E no período apostólico, era uma refeição comunitária, em que todos se alimentavam juntos, se compartilhavam o alimento uns com os outros, em memória do Senhor Jesus. De modo que Paulo, parando aqui nesse aqui, vocês lembram de Atos, quando começou a igreja? Eles eram unânimes no quê? Nas orações? Também. No que mais? No partir do pão. Então, eles eram unânimes na igreja, nas orações, na palavra e na partir do pão. Então, lembra que eles vendiam suas propriedades e ninguém passava necessidade, porque a igreja tinha um caixa forte
para aquele necessitado, poderia ser da igreja, alguém levar alguém lá, e ele ia comer. Ele não ia passar necessidade. Então isso era a festa ágape. Essa é a ceia verdadeira. Numa igreja, falando assim, numa ideia macro, na totalidade. Essa é uma ceia real, né? Não é só sentar ali e comer. E isso também tem que estender no nosso dia a dia. A ceia, ela não fica só aqui nessa mesa. Ela também, o necessitado lá fora, faz parte da ceia. Então nós temos que fazer essa ceia continuar viva lá fora. Todos os dias é dia de ceiar, todos os dias é dia do Senhor. Todos os dias é dia de lembrar que Jesus deu aos pobres. E todos os dias de lembrar que Ele morreu por perdão do nosso pecado. Nós não merecíamos. E lembrar também que tudo que nós temos, porque Ele nos deu, né? Nós não temos porque nós somos tão bons ou melhores que os outros, né? E de modo que Paulo, então, ali voltando para a ceia, ele reprovava a atitude egoísta daquelas pessoas que estavam se alimentando sem se preocupar com os irmãos mais pobres e necessitados. Que no mesmo ambiente passava necessidade, estava no mesmo lugar. Né? Não é que estava morando longe e não dava para ir lá. E Paulo os adverte que com essa atitude eles estavam comendo para a sua própria o quê? Condenação. Então, viu? Ele já ilustrou o que é comer indignamente. Naquele momento, naquele contexto ali. Mas nós vamos avançar para outros contextos. Não discernindo o corpo. Por quê? Voltando para o corpo, o que Jesus falou do pão? Este é o meu corpo, que é dado por vós. O que ele fez com o pão? Partiu e deu a todos. Então, o pão simboliza o quê? A comunhão, o ajuntamento, a partilha, né? A união. Como ele disse, ser um no corpo, né? Quando um membro sofre, o outro sofre. Então, quer dizer, o outro sofre também. Então, o membro que está sofrendo, quando a gente tem uma dor aqui, todas as células vão lá para preencher, né? Para aquelas células que morreram, elas vão lá preencher o espaço de volta. Todo o corpo vai lá, todo o corpo sente. Então, por quê? Porque faz parte do corpo. Então não tem como fazer parte do corpo e viver isolado, né? Comer sozinho. Então, a ceia do Senhor passa a fazer sentido. Não só quando eu a considero como um ritual de comer pão e beber vinho, mas quando eu faço isto, com gratidão, em primeiro lugar, né? Porque reconhecendo que eu não poderia me libertar dos meus pecados, e a morte significa a minha redenção, porque só depois da morte aconteceu isso, né? Então eu tenho que lembrar que eu fui redimido porque Ele entrou no meu lugar, sem esquecer a necessidade do outro também, que é uma particularidade da ceia. Como eu disse, Jesus partiu o pão e deu a todos, não ficou ninguém, inclusive ao Judas. Mas como eu disse aqui, não só isso, né? Temos a instituição da ceia, temos outros vários pecados que nos tornam indignos com relação à ceia. Isso está descrito tudo no livro de Corinto aqui. Eu peguei os versículos aqui, né? Onde eles estão falando sobre isso. Você pode anotar, ler em casa que você vai ver tudo. Eu sintetizei, porque senão fica muita coisa. São tantos pecados que não daria para falar aqui meia hora. Comecei a ler o livro de Corinto, eu já li o ano passado umas 3 vezes o livro de Corinto, o livro de Coríntios aqui, mas eu li de novo já no final do ano agora, esse ano, e assim, quando eu comecei a estudar sobre a ceia, parece que eu aprendi mais sobre Coríntios, eu vi o quanto que aquilo que Paulo fala, eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês são carnais. Mas quando fala isso, a gente fica pensando, né? Onde é que está esses carnais? Era uma igreja de Deus. Mas aí você começa a ver os pecados deles. Através dos pecados, você vê o quanto esse povo era carnal mesmo. Ele não estava falando que ele era carnais assim, porque eles eram assim, tinha pouco conhecimento, não. Ele estava falando de pecado mesmo.
Carnais com carnalidade mesmo, vocês são carnais. Não é que vocês são assim, meio displicentes, vocês oram um pouco, né? Vocês leem pouco, não, vocês são carnais. Porque Paulo sabia tudo. Tanto que ele fala, ó, eu estou sabendo que no meio do véu está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. E aí quando chega na ceia, o que eles podiam esperar de Paulo? Olha, eu não louvo vocês nessa reunião solene aqui. Para mim, vocês deveriam comer na casa de vocês. Porque o que eu sei de vocês, não dá para juntar, fazer um ajuntamento. É impossível. Vocês quase são inimigo um do outro. Inimigo pode estar junto e dar a mão, é difícil. No mesmo lugar, numa festa. Então é mais ou menos assim, sabe? Então Paulo sabia de todas as questões aqui, Paulo bateu pesado por causa disso. E a gente não pode achar que a gente é diferente também, irmãos. Porque se a palavra de Deus é para exortar, redarguir e nos ensinar, então temos alguma coisa que precisa melhorar na presença de Deus também aqui, com relação à ceia do Senhor. Então, vamos para Mateus 26. O texto base é 26, 27 e 28. Mateus 26, 27 e 28. Mas nós vamos ler o 20, para entender o início. É para nós fazer aquele resumo da ceia. Então, o Mateus 26, 20... 20, ó. E chegada à tarde, para entender esse contexto é o seguinte, a Páscoa, eu vou falar sobre isso, mas só para a gente entender por que chegou à tarde. A Páscoa era no dia 14, no mês de Nissan, e Deus instituiu esse mês, como Nissan, como o primeiro mês do ano. Então ali falou, olha, esse mês vai ser o primeiro mês do ano, e vai ser o primeiro dos meses do ano. E no dia 14, ele fala assim, isso nós vamos ver lá em Êxodo 12. No dia 10, vocês separam um carneiro. Quando ele está falando isso aí, eu vou ter que falar o contexto para entender melhor. Antes dele, quando ele está falando isso aí, está próximo o dia do povo sair da escravidão do Egito. O faraó, então, escravizou o povo de Deus, o povo judeu, por 437 anos mais ou menos, e chega uma hora que Deus fala, eu vou salvar vocês. Aí ele vai, fala para Moisés, falar com o faraó, que ia libertar o povo. E o faraó endurece o coração, e Deus manda as pragas para poder punir faraó. E acontece todas as pragas, e quando chega na 10ª praga, antes da 10ª praga, que é a última praga, que praga é essa? É a praga que Deus ia matar todos primogênitos, inclusive os animais, dos animais. Ou seja, todos os primeiros filhos de qualquer alma vivente, digamos assim. E aí, mas antes de Deus fazer isso, Deus já tinha preparado o plano para tirar o povo. Então Deus fala, olha, parafraseando aqui, é mais ou menos assim, olha, eu vou salvar o povo, Moisés, mas eu quero que instituam a primeira Páscoa. Então no dia 10 do mês de Nissan, no dia 10 desse mês, você fala para eles, todos eles, separar um carneiro, ou um cabrito, lá da maneira que Deus gostava, de 1 ano, tal, saudável, tal. E eles, antes de sair, eles vão pegar esse carneiro, eles vão matar esse carneiro, vão pegar o sangue dele, pôr numa bacia, passar todos os batentes das portas, nos umbrais das portas. Por quê? Porque quando eu vier para matar os primogênitos, eu vou livrar a casa daqueles que estão com sangue na porta. Então, primeiro eles passam, que a hora que eu passar, o anjo passar, não vai matar nenhum, somente daqueles que estão com as portas ensanguentadas, digamos assim. E aí Deus manda fazer isso, é o início da Páscoa. E eles pegam e, 4 dias antes da Páscoa, separa esse carneiro ou esse cabrito. Separando esse carneiro, no dia 14, durante a parte da tarde, iniciava-se a festa. E dentro dessa festa, inicia-se outra festa.
que chama Festa do Pães Ázimos. Só que essa festa, ela inicia logo após a virada do dia. A virada do dia virava do dia 14 para o dia 15, certo? Só que virava no pôr do sol. Então virava das 6 horas para a noite. Era assim. Lembra quando falava de Adão lá? E à tarde, na virada do dia, vinha conversar com Deus? Então não era meia-noite como o nosso calendário. Era das 6 às 6 da tarde. Aí virava de novo. Então, das 6 às 6 da manhã no caso, porque 6 da manhã entrava o dia 16, depois dia 17. Então, e nessa Páscoa era instituído o quê? Que na primeira refeição, à tarde, comia-se o carneiro e as ervas amargas. Então assim era o protocolo da Páscoa. Então vinha alguém, servia a mesa, carneiro. Então eles comiam até acabar aquela comida. Né? Se não acabasse, tinha que queimar no outro dia. Comia. Depois deles comerem e se fartarem, já que eu estou falando, eu vou falar a continuação disso. Então, pela tradição judaica, vinha esse carneiro assado, não podia ser cozido, tinha que ser assado. E dentro, em cima dessa mesa, tinha 4 cálices. Eu fui estudar sobre isso. Vinha o primeiro cálice, que é servido com a carne. Depois vinha um segundo cálice. Depois vinha o terceiro cálice. E vinha o último cálice. Então, o primeiro cálice vinha com a refeição, com a carne e a erva amarga. Depois vinha um outro cálice. Depois vinha mais um cálice, que é esse que Jesus usou. Esse cálice vinha com o pão. O pão não vinha junto. Era organizado, tinha etiqueta. Primeiro vinha essa comida. Se você ler aqui, Êxodo, Deuteronômio, você vai entender o que está falando. Aí, na entrada, por que não vinha o pão? Porque a festa dos pães ázimos iniciava-se na virada para o dia 15. Então, comia-se o pão sem fermento, que tinha que ser sem fermento, depois que vinha o cordeiro. Aí, à noitinha, vinha o pão e vinha mais um cálice. Entendeu? Então, quando até o dia 14, eles podiam comer pão com fermento. Depois da noitinha, não podia mais comer pão com fermento, tinha que ser sem fermento. E o que acontece? À noite, Deus institui essa Páscoa e à noite Deus ia fazer essa mortandade dos primogênitos. Então eles teriam que comer essa Páscoa apressadamente à noite, porque à meia-noite, a Bíblia diz, se você já leu, à meia-noite Deus ia mandar falar para Moisés, olha, agora vai e diga ao meu povo que sai. Faraó, né, através de Faraó, ia chegar lá e ia falar, vai embora, não aguento mais vocês, some daqui porque vocês estão trazendo só maldição para mim. Mas isso ia acontecer à meia-noite, a passagem. Então eles iam começar à tarde, comer a Páscoa, à noitinha eles iam começar a comer os pães ázimos e meia-noite eles iam sair. Então, foi dessa forma, resumidamente, que foi instituída a primeira Páscoa. E por isso que eles comeram apressadamente. Porque eles tiveram que sair no mesmo dia. Só que à noite, na Páscoa normal depois, eles ficavam 7 dias junto com os pães ázimos comendo. Ali eles tiveram que ir embora, atravessar o Mar Vermelho, né? Então, voltando aqui para o texto, então aqui é como se eles tivessem comido o cordeiro, chegou a noitinha aqui, ó, aí chegando à tarde, na virada do dia, como aconteceu lá em Êxodo 30, Jesus então faz o quê? Aqui, e chegada à tarde, na virada do dia, assentou-se à mesa com os 12. Percebeu o princípio já de comunhão da ceia? Então Jesus, aqui ele vai comer o pão e beber o vinho agora. Aqui não está falando sobre o cordeiro, mas a Páscoa instituída com o cordeiro, então aqui está intrínseco, eles já comeram, agora veio o pão. Então você viu que o pão, aqui Paulo, quando ele dá a ideia, ele já mostra, olha, porque na noite que Jesus foi traído, não foi assim que eu vi a cena que vocês estão fazendo agora. A cena foi que ele sentou à mesa, chamou os 12 e fez uma reunião em família. Porque a mesa dá uma ideia de família, né? De comunhão, de estar juntos. Então começa assim, agora vamos para o 26. E quando comiam, ou seja,
quando eles estavam comendo ainda ali o cordeiro, olha o que acontece. Lembra que eu falei que o pão vinha depois? Esse pão não é um pão. Eu fiquei pensando nisso, porque se fosse um pão, aleatoriamente tinha o pão asma. Não tinha. Era depois que era. Porque se tivesse, eles poderiam comer antes. Não era. Era na virada que era para comer. Porque só comia o pão na hora que iniciava a festa dos pães asmos. Então, não era um negócio bagunçado. Era organizado. Então, olha que interessante, que ele fala, ele coloca um artigo definido, ele não coloca um artigo indefinido. Ele fala assim, olha, enquanto comia, Jesus tomou o pão, certo? Ou seja, o pão ali, você percebeu que o pão ali, ele é o sujeito do momento ali? Ele é uma coisa notória, principal agora? Deixou de ser o carneiro, passou a ser o pão agora. Enquanto comia, tomou o pão, não um pão, porque senão poderia ter vários pão lá aleatoriamente. Não, ele tomou o pão e abençoando-o. Ou seja, aqui é um alimento. Isso já traz o quê? Uma conotação para nós, que nós devemos agradecer a Deus quando nós vamos comer. Eles estavam comendo. Isso foi um ato de Cristo. Quantas vezes nós comemos e nem agradece a Deus? E o partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Presta atenção que aqui na ceia, todos tinham um copo, tinham um prato, tinham tudo. Cada um pegava sua porção, as ervas amargas e comia. Mas você viu, aqui a ideia é de comunhão também. Jesus, e de partilha. Você viu que Jesus pegou o cálice e deu a todos. Ele não pegou os cálices, ou mandou todo mundo pegar os cálices. Ele pegou o cálice dele. Veja que esse aqui nós estamos falando, esse texto é sobre a ceia, é o texto mencionado por Paulo. Percebeu a comunhão de novo? A força que a comunhão tem nesse texto sobre a ceia? Ele, do mesmo cálice, ele bebeu e deu a todos. O quê? Exemplifica o quê? Aquilo que eu tenho é seu, aquilo que eu como, você come. Ou seja, aqui, como diz o pessoal, hashtag tamo junto, né? É mais ou menos assim, né? Se a gente fosse brincar hoje, né? Então, vocês percebem a responsabilidade que é a ceia de quem faz ela ou de quem promove a ceia? O pouco que eu compreendi, eu estou tentando passar. Porque isto é o meu sangue, 28, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Ou seja, olha que interessante se nós ligar o vinho com o sangue. Aqueles que são meus, todos recebem de igual modo a porção. Entre nós que somos irmãos, devemos partilhar com os irmãos do mesmo jeito que Jesus partilhou com os 12. Está na mesa, participe igual. Então aqui a mesa também diferencia o ímpio do crente. Se nós estamos na mesa para participar, então temos que ser iguais com todos. Todos que estão aptos, todos que são discípulos, todos que não estão em pecado. Então, isso nós vamos ver mais para frente. Amém? Então, para nós ratificar isso aí, rapidamente, se os irmãos não quiserem abrir, eu leio. No Êxodo 12, disse aquilo que eu falei. Êxodo 12, 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, olha que coisa interessante, lembra que Jesus lá, quando eu falei à beira-mar, ele transformou os pães e os peixes, e depois ele pediu para recolher? Olha o que Deus faz aqui, olha a semelhança. Olha aqui, ó. Mas se a família for pequena para um cordeiro, ou seja, não dá conta de comer um cordeiro inteiro, ajunta com outra família.
Tá vendo? Deus é econômico. Ou Deus ele preza pelo desperdício. Então, nós devemos aprender isso. Por isso que a Bíblia diz, não gastai seu dinheiro que não é pão. Nós não devemos desperdiçar nada, nem alimentos. Então, é tanta coisa que Deus vai mostrando sobre isso. Então, ele fala isso, para pegar esse carneiro. Depois aqui, se você for continuar lendo, olha aqui no 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Por que eles fizeram junto? Porque não dava tempo, que eles não tinham como fazer isso. Porque eles tinham que fazer a primeira ceia, tanto que a Bíblia fala que a primeira ceia eles comeram apressadamente. Amém? Agora nós vamos voltar aqui para a ceia. Como eu disse, o texto é a ceia do Senhor e suas implicações. Por que implicações? São inquirições que nós temos que observar, que a gente não observa. Não basta estar numa igreja. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Igreja é aquele que guarda o mandamento. Bom, irmãos, como eu disse aqui, a ceia é relatada em Mateus 26, em Marcos 14, para quem quiser saber onde está, em Lucas 22 e João 13 até o 17. Então, os 4 evangelhos vai falar alguma coisa sobre a ceia. Claro que em João o foco foi mais no lavar nos pés dos discípulos, no novo mandamento do amor e no discurso da despedida dele, sem relatar a partilha física do pão e do vinho, né? Mas ali está falando sobre a ceia também. Mas aqui eu falei já da primeira ceia, e eu vou pular essa parte que nós falamos, né? E que interessante aqui, antes da primeira Páscoa, a Páscoa digamos assim, a Páscoa messiânica, depois de Jesus. Eu estava observando isso, achei uma coisa interessante que Deus mostrou. Eu estava sentado aqui, ó, eu fiquei até 18h53 aqui, estudando o restante, pensando, lendo, e Deus mostrou uma coisa, eu anotei aqui, até pequenininho. Como é que foi a primeira Páscoa messiânica, depois de Jesus? Olha que coisa interessante, irmãos. Do mesmo jeito que foi a primeira Páscoa lá. Herodes fez o quê? Mandou matar os primogênitos, as crianças, o quê? Até 2 anos de idade. Começou assim. Por quê? A primeira Páscoa depois de Jesus, ele nasceu, não nasceu? Depois ia ter uma Páscoa, que eles faziam todo ano. O que aconteceu? Herodes vem e mata todas as crianças. Por que Herodes mandou matar as crianças? Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos com a intenção do quê? De eliminar seu rival, que era Jesus. Por quê? Porque os reis magos disseram o quê? Que tinha nascido o rei dos judeus. Herodes ficou sabendo e falou, mas peraí, eu vou perder meu trono agora? Vou eliminar esse cara. Só que Herodes não tinha certeza absoluta quantos meses ele tinha, quantos anos, quantos dias de vida. Ele sabia que era naqueles tempos ele tinha nascido esse rei. Porque Herodes não sabia onde ele estava. José tinha se fugido. Lembra? O Egito. Se não me falha a memória agora. E aí ele falou, não, mas peraí, nasceu por agora, para não ter erro, 2 anos para baixo mata tudo, mesmo que faz 1 ano, só vamos matar 2 anos, que aí ele não escapa. Só que ele já não estava mais lá, né? Deus já tinha dado uma estratégia para José, né? E Maria. E eu vi uma lição que Maria também deixou, muito importante, irmãos. Eu quero falar isso na ceia que Deus mostrou aqui. Depois eu vou falar no final. Eu lembrei agora, eu vou guardar na minha memória aqui. Então, ele matou essas crianças, você tinha falado dos reis, dos judeus que tinham nascido, para poder eliminar Jesus, né? Para não perder o seu trono para o recém-nascido, que era Jesus, né? A quem os reis magos disseram, reis dos judeus, né? E vemos um versículo importante
e Jeremias, que está escrito em Mateus, que diz assim, olha, a profecia: eis que virá o dia em que o Senhor o levantaria um rei justo da casa de Davi, chamado de Senhor Senhor Justiça Nossa. E Jeremias, e se cumpriu, né, o que o profeta Jeremias disse: em Ramá se ouviu uma voz de lamento, e o choro de Raquel, chorando a morte de seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Isso é uma alusão a todas as crianças, esse choro de Raquel, né? É uma alusão a todas as crianças que chamava, eles colocaram o nome nisso aí, o morticídio dos inocentes, uma coisa assim, eles colocaram um rótulo para isso, sabe? Todos inocentes. Então, o texto, voltando aqui para o 26, ele começa que enquanto comiam a Páscoa, comia-se um carneiro, ervas amargas, como eu falei, né? Aqui o texto não menciona o carneiro, mas a comida da Páscoa acompanhava-se um carneiro, né? Ou um cabrito. Observa que enquanto comiam, como eu disse, né? Jesus pega o pão, que também na Páscoa comia-se pão sem fermento, era ordenado por Deus que no primeiro dia da Páscoa, do dia 14 para o dia 15, como eu falei, começava a noite. Nesta noite, a partir daí, entendia-se que começava essa festa dos pães sem fermento, os pães asmos. E durava por 7 dias, que ia até o dia 21 do mês de Nissan. Enquanto eles começavam a Páscoa comendo carneiros assados, ervas amargas, a história diz que eles mergulhavam eu vi uma história sobre isso, judaica, que eles mergulhavam essas ervas amargas num molho, junto. E aquele prato que Jesus disse, aquele que meter a mão no prato comigo, é o símbolo daquela tigela onde estava o molho, onde eles molhavam carne, pão, ervas ali, como se fosse um vinagrete, trazendo para hoje, né? E ali, naquele prato, Jesus revela o traidor. Porque todos tinham seu prato e seus copos. Mas Jesus mostra que esse pessoa ia colocar a mão no prato, não sozinho, mas junto com ele, ao mesmo tempo. Então ali revela aonde que era quem era o traidor, né? Então eles comiam a Páscoa, os carneiros assados, ervas amargas, a história, mergulhavam num molho que ficava sobre a mesa. E depois que eles comiam, os próximos 7 dias, só pães sem fermento, os pães asmos, né? Veja que o texto diz que enquanto comia, tomou o pão, que Jesus... outra coisa importante que eu coloquei aqui. Uma coisa que muitos falam, que Jesus mudou a Páscoa, que ele fez diferente, que não era assim a Páscoa judeu, até judeus dizem isso. E não é verdade. Porque Jesus... Lembra que eu falei que depois da comida que eles comiam, vamos falar assim, empanturrava do carneiro ali, vinha o pão. E nós vamos ver que tem esse pão também na festa judaica, na Páscoa. Então Jesus, ele não mudou nada da Páscoa. Ele fez a Páscoa, afinal de contas ele era judeu, ele estava cumprindo a lei, então ele tinha que fazer a Páscoa do jeito que era a Páscoa. Então essa ideia de falar que Jesus fez a ceia ali, que mudou tudo, não, Jesus não mudou nada. Jesus não mudou nada. Nós vamos ver o que ele ministrou ali para nós entendermos. Mas ele não mudou nada. E nós vamos ver isso. Né? Então, ele não mudou em nada o ritual da Páscoa. Observa que o pão e também o cálice, como eu falei que tinha os cálices que vinham, Jesus dá ênfase a eles. Por quê? Porque no momento que eles terminavam de comer as ervas amargas e o carneiro, como eu disse, comia o pão. E isso significaria o início das festas pães asmos, como eu disse. Nesse momento, os judeus tinham, nesse momento do pão, olha que coisa importante. Eu, lendo lá, eu vi também essa parte. Lá em Êxodo 30 tem isso. Êxodo 12, 25, 26 está escrito isso. Nesse momento que eles estavam comendo o pão, que é a mesma coisa que aqui acontecia lá também em Êxodo. Aconteceu lá também. E Deus falou sobre isso. Nesse momento, eles tinham o costume de fazer perguntas na hora que começava a festa para as pessoas ali. Perguntas sobre o quê? Sobre a redenção de Israel. Está lá em Êxodo 12, 25, 26. Por quê?
lá, depois nós vamos ver lá, mas lá ele fala, olha, quando vocês fizerem essa festa e alguém perguntar que ritual é esse, ou que festa é essa, vocês vão dizer o quê? Sobre tudo que aconteceu na libertação de vocês daqui, na redenção de vocês. Então, toda vez que se fazia uma Páscoa, as crianças, as pessoas que não tinham ainda o conhecimento da Bíblia, perguntavam por que estava fazendo aquela festa, matando aquele carneiro, comendo aquelas ervas. E nós vamos ver isso aí, um pouquinho disso aí também. E isso se baseava numa tradição encontrada, como eu falei, no capítulo 12, né? Nós vamos ler. Vamos ler lá, eu já estou aqui mesmo, ó, no 26, 27, ó. E acontecerá que vossos filhos, quando vos disserem, que culto é esse? Que era a festa. Que culto é esse? Que festa é essa? Então, Deus dizendo, então direis para quem? Para quando os filhos perguntar, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios e livrou as casas, então inclinou o povo e se adorou. Então, mostra o quê? Que Deus deu o livramento, deu a redenção para aquele povo e salvou aquele povo da mão de Faraó. Então era para passar isso para os filhos lembrar do que o Senhor fez para os seus antepassados, seus pais. Então tem essa conotação aqui também, que é interessantíssima, eu nunca tinha ficado assim, pensado nisso, né? Então, através desse texto, surgiu que no momento do partir do pão, fariam essas perguntas. Então, por que eles faziam isso? Porque quando Deus faz essa Páscoa, ele disse, olha, essa Páscoa, esse evento que vocês estão fazendo hoje aqui, às pressas, será por vocês por estatuto eterno. Vocês vão ter que fazer isso? Não. Enquanto existir a nação de Israel, vai ter que fazer. Então, e da mesma forma, Deus falou que isso ia acontecer, que as crianças iam perguntar, os filhos iam perguntar sempre. Então, era passado de filho para filho a redenção do povo de Deus, do Egito, da mão de Faraó. Ou a libertação, se assim a gente pode dizer. Então, e quando fizeram essas perguntas aos mais velhos, respondia. O que estamos celebrando aponta para Israel, o que um dia foi escravo do Egito, mas o Senhor libertou Israel. E esse pão tinha um nome, um significado. Está vendo que não era alguns pão ou um pão? Ele tinha um nome, esse pão, que comia ele já no início do pãezado. Nós vamos ver isso em Deuteronômio 16, 3. E é importante nós saber disso, porque disso aqui a gente vai entrar daqui a pouco na Páscoa de Jesus. Deuteronômio 16, 3. Aqui volta a falar um pouquinho do que eles comiam, né? Ó, nela não comerás levedado, quer dizer, nada com fermentação, por 7 dias, comerás pães ázimos, certo? Pão de aflição. O nome desse pão chama pão de aflição. Por que pão de aflição? Porque foi a primeira Páscoa que eles comeram, e a última que eles comeram também, enquanto era escravo. E na aflição deles, e antes um pouquinho da libertação deles, né? Enquanto eles eram afligidos por Faraó. Pão de aflição. Porquanto, ficou por esse nome, porquanto apressadamente saísse da terra do Egito, para que lembreis o dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Como a ceia, né? Lembra que Jesus falou da ceia? Tem alguma semelhança? Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então a ceia também é estatuto eterno para nós, até que nós vivamos, ou até que Jesus venha. Pão de aflição. E esse pão tem uma coisa muito interessante também. E nós vamos ver agora qual o significado, nós vamos levar ele para os nossos dias também. Então a Páscoa, ela tá assim, emaranhada com a ceia. Por isso que a ceia sai de dentro dela. Então, pão de aflição, né?
No fim do versículo, como eu li aqui, Deus disse o seguinte, ele diz, porque vocês foram afligidos no passado. Agora voltando para o texto. Vocês foram afligidos no passado. O que Jesus, quando ele come o pão aqui, ele disse o quê? Este é o meu corpo. Então, trazendo para os cristãos de hoje, o que Jesus quer falar com esse pão? Qual o significado desse pão? Que ele pegou o pão, partiu e deu aos discípulos. Trazendo para nós. Nós estávamos aonde? Nos nossos mortos, nossos delitos e pecados. Então, o nosso Egito era o pecado. E Jesus fez o quê? Este é o meu corpo. Lembra do nome do pão? Ele está dizendo para mim e para você, eu sou o pão da aflição. No passado, vocês foram afligidos e comeram o pão da aflição. Eu era aquele pão da aflição. Sabe o que me fez lembrar isso? Sentado aqui, quem lembra que tinha dentro da arca? Lembra que tinha um pão? Um maná? E a Bíblia diz que aquilo era Cristo. O pão que não embolorou. Todo outro maná embolorava. Então, o pão da aflição estava com o povo de Deus desde o Egito. Então, trazendo para nós aqui, nos últimos 2000 anos, Jesus está dizendo, até hoje vocês comeram o pão, pensando na aflição. Lembra que Deus falou? Vocês vão comer esse pão para lembrar do que eu fiz. Até o fim dessa vida. Então Jesus está dizendo para nós, até hoje vocês comeram o pão da aflição. Mas amanhã, porque ele está na última ceia, à noite, lembra que eu falei? E amanhã ele vai ser entregue para a cruz. Então, ele está dizendo, olha, amanhã, se a gente pegar o contexto, falar, mostrando hoje, que a ceia fosse hoje, amanhã eu serei o pão da aflição de vocês. E vocês não mais lembrarão da aflição que vocês passou, mas sim, vocês vão fazer isso em memória de mim, porque eu serei o pão da aflição. Até hoje vocês comeram o pão da aflição, pensando na aflição dos seus pais, que aflito naquela noite, comeram depressa para sair do Egito. Mas eu tenho algo novo para vocês. Eu sou o pão da aflição. A aflição agora é minha, daqui para frente. Quando pensarem na aflição, vocês não vão lembrar na aflição dos seus pais. Daqui para frente vocês lembrarão da minha aflição. Eu sou o pão da aflição de vocês. No passado vocês sofreram para ser libertos, mas agora eu sofrerei para libertarem vocês. O apóstolo Paulo, voltando para o apóstolo Paulo, disse isto: quando vocês comem do pão e bebem do vinho, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, a aflição dele. E eu e vocês, hoje, trazendo para nós, não anunciamos a nossa aflição. Nós não fomos salvos por nossa aflição. Nós não anunciamos a nossa aflição. Nós não anunciamos o nosso sofrimento. Nós não anunciamos a nossa busca ou tentativas de ser salvo. Nós não anunciamos isso na ceia. Nós anunciamos a aflição de Cristo para nos libertar. Ao mencionar o pão, ele menciona a minha e a sua redenção. Quando ele menciona o pão. Este é o meu corpo que é dado por vós. O vós são todos nós ali que recebeu aquele corpo imolado. O sacrifício substitutivo na cruz. Então ali está o anúncio da nossa redenção. Não a nossa aflição, não a nossa vontade, não o nosso querer, não nós entregar a vida para Jesus. Ele entregou.
Então, meus irmãos, o primeiro princípio que aprendemos aqui é, lembra? A comunhão entre os irmãos, o verso 20, lembra? Chegada a tarde, sentou à mesa e reuniu os 12, para começar a ceia, né? Jesus tinha comunhão com os 12, isso já ficou claro. O segundo princípio é que Deus sabe tudo de nós. Isso aqui também está no texto, nós podemos ver. Mas, para nós ganhar tempo, se nós ler um pouquinho mais para trás aqui, de Mateus 26 para trás, quando Jesus anuncia, olha, aquele que meter a mão no prato junto comigo, vai me trair. O que eles fizeram? Será que foi nós? Será que foi eu? Começaram a discutir entre si, será que foi eu, mestre? Será que foi eu, Senhor? Eles ficaram perturbados. Será que vai ser eu que vou pôr a mão ali? Ou seja, o que mostra esse princípio aqui? Que nós não analisamos a vida das pessoas quando a gente está na mesa. O que Paulo falou? Que você deve fazer um autoexame, não examinar o outro. Você deve fazer um autoexame. Então, quando Jesus falou que um ia trair, o que é trair aqui, se a gente trazer para um contexto assim para entender? Era comer o pão indignamente. É claro que o texto original é que Judas ia entregar Jesus, ele era o traidor. Mas você percebeu que eles estavam na ceia e ia comer o pão? Então, ou seja, um traidor não pode comer o pão, então o que ele ia fazer? Ele ia comer o pão indignamente. Ou seja, um de vocês vai ceiar indignamente aqui. Mais ou menos isso. E todos ficaram preocupados. Viu? Começou o autoexame? Será que sou eu? Começou o autoexame. Não é isso que a Paulo falou na ceia? Examine o homem a si mesmo. Então o exame é individual. Mas nós temos que aprender como examinar. Nós vamos aprender. Bom, o segundo princípio é isso. E não adianta tomar a ceia indignamente, porque Jesus revelou antes que ele ia tomar. Então saiba, mesmo que ninguém saiba, porque o que acontece numa comunidade? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar porque eu estou em pecado, então ninguém pode saber. Se eu tomar, quem vai saber? Como nós não somos oniscientes, nós vamos achar que a pessoa está apta para tomar. Mas o que é melhor? Eu saber que você tem pecado ou você ir morar com Judas, vizinho do Judas? Então é melhor que você esteja em pecado e não tome, porque quando você está em pecado e não toma, você está tendo uma postura de reverência não ao pastor ou quem está aqui, você está reverenciando a Deus. Eu não posso ofendê-lo, então eu não vou tomar. Eu não estou bem, eu briguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Minha situação não está boa. Estou num relacionamento errado, estou transando com o namorado. Como é que você vai tomar? Então a gente vai entrar nessa parte já já. É por isso que não devemos tomar indignamente, sem arrepender do pecado e deixá-lo. Lembra que Deus perdoa, mas tem que deixar. Quando ele falou para a mulher prostituta, ele falou, olha, vai e não peques mais. Mas ela saiu perdoada dali. Então, não importa se ela era prostituta, se é um ladrão, se é um fornicador, se é um adúltero. Mas se ele deixar, ele acha misericórdia. Mas se ele não deixar, ele não acha. Ele não acha. E há pecados, todos os pecados tem que deixar. Só que tem uns que é mais difícil de deixar. Mas não tem, Jesus não alivia para nós. Mesmo os mais difíceis ou quase impossíveis para nós, a regra é essa. Jesus veio trazer, como disse no início, a espada. Ele não veio bajular ninguém. É a espada. Então nós vamos continuando aqui mais um pouquinho. Isso é importante, então, isso aqui é resumido, irmãos. Então vocês aguentam a mão mais 10 minutinhos que nós vamos terminar. Eu estou na última folha ali. Então, nota que Jesus, ao dizer que um deles ia traí-lo, eles começaram, a dizer, porventura sou eu, verso 22, como eu disse. E por isso que Paulo diz, como eu falei, examine
a si mesmo e olhe a vida que você tem levado. É isso que Paulo está falando. Analise sua vida, vê o que você está fazendo, vê o que você fez nos últimos 30 dias, que antecede a nova ceia. O que você fez? Por isso que Davi, Deus tinha um quê com Davi, vamos dizer assim, né? O nosso jeito aqui. Mas Deus ama a todos de igual forma. Mas Davi, quando ele pedia perdão para os pecados, lembra do texto, não me falha a memória agora, mas ele disse assim, ó, me perdoa até os pecados que me são ocultos, que eu não lembro. Irmão, você sabe o que Deus mostrou ali? Quando eu lembrei desse texto de Davi na cabeça? Tudo foi lembrando na cabeça. Sabe o que Deus mostrou para mim? Eu aprendi com esse texto de Davi, que a gente tem tanto pecado, mas é tanto pecado, que a gente chega a esquecer. De tanto que é. Não é um negócio pouco que dá para contar, não. Então, Davi representa um humano, um ser humano. E o ser humano dizendo ali claramente para Deus, olha, tem tanto pecado que eu nem lembro. Imagina. Mas errar, a gente tem uma facilidade, né? Para arrepender, você até esquece. Que coisa terrível que nós somos diante de Deus. Diante de um ser que entregou sua vida por nós sem nós merecermos. Isso é que é o pior, isso é que bate contra nós, porque nós nem merecia e nem assim a gente tem reverência suficiente para poder fazer direito aquilo que tem que fazer. Os judeus não era assim, viu? Os judeus tinham o dia de Yom Kippur, eles se flagelavam, pediam perdão, eles não era assim não. Com exceto assim, daqueles de Corinto, né? Aqueles ali eu acho que devia ser meio mestiço, não era originais, não. Então, antes de tomarmos a ceia, devemos fazer uma reflexão pessoal, lembrar da seriedade das nossas escolhas, as nossas ações diante de Deus. Esse autoexame tem que ser feito à luz. Outra coisa importante aqui, que Deus me deu aqui também. Glória a Deus por ter me dado isso aqui. Esse exame não é feito de acordo com seus princípios, com o que você acha, não. Eu acho que aquilo ali eu não errei, aquilo ali eu estou certo. Mas quem errou foi o outro. Não, você tem que fazer um autoexame à luz da palavra de Deus. Quando você olhar seus erros, você olha assim, o que a Bíblia diz sobre isso, meu erro? É um erro ou não é? Deixa eu olhar na Bíblia ver. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Entendeu? Nós vamos mostrar as falhas aqui para ver. Então, quando eu errei, será que eu errei? Gabriel, você acha que eu errei? Não. Abre a Bíblia. Deixa eu ver lá o que a Bíblia fala. Deixa eu ver se dá para mim equivaler com a Bíblia. Se eu tiver contrário à palavra, então eu tenho que pedir perdão. Não é o meu achômetro se eu errei ou não. Não é meu orgulho, porque às vezes eu acho que o outro errou mais, então eu errei menos, então eu não errei. Não, é a luz da palavra, você tem que colocar seus erros, se é erro mesmo ou não. Então, quando sentarmos à mesa com Jesus, porque Jesus está aqui na ceia, ele é o principal, porque ele é onipresente, né? Olhar para o nosso eu e não fazer como aquela igreja de Corinto, aquela igreja negligenciava todos os seus pecados na hora de ceiar. Eles negligenciavam todos os pecados na hora de ceiar. Eles ceiavam. Paulo não falou que todo mundo ficava sem ceiar. Falou que até eles comiam dignamente, mas não ficavam sem comer. Comia até não sobrar para os outros, né? Que Paulo cita isso, né? Comia até demais, vamos falar assim, né? Devia ter pecado até da gula ali, né? Porque os pobres ficavam sem. Então, agora, para terminar, eu vou citar aqui presta atenção, eu vou citar os pecados, para nós terminar. Os pecados de Corinto. Depois vocês podem marcar as referências e guardar. 1 Coríntios, né? Vai ser tudo em 1 Coríntios. 5:1, não precisa, pode anotar, mas não precisa ler porque senão não demorar. 5:1 até o 13. Aqui fala o quê? Eu pus uns títulos para não entender, e sintetizei bastante. Imoralidade sexual. Qual era essa imoralidade sexual? Havia um caso de um incesto lá, o Roberto já falou muito isso, Derek, que tinha um filho de um pai que estava mais exatamente dormindo com a própria madrasta dele, com a mulher de seu pai. Lê lá que você vai ver. Imagina, o filho dormindo com a mulher do pai.
Nós não sabemos aqui exatamente se a outra mulher tinha morrido, ele tinha casado de novo, ou se era amante, porque a cidade era pagã e tinha muitos pecados sexuais, também vou falar aqui. Mas independentemente, era a mulher que estava com o pai. Então era pior ainda, né? Se a gente for ver, né? Então, tinha isso. E o mais importante disso ainda, que a igreja não repreendia. A igreja sabia. Olha que terrível. Aí Paulo fala, eu estou sabendo disso aí. Aí Paulo chega a falar, tira esse cara do meio. Entrega ele pro diabo, né? Olha, imagina Paulo, um pregador amoroso que conheceu Cristo, chegar ao ponto do pastor e falar, entrega pro diabo essa alma. Para que o diabo leve o corpo e a alma salve no último dia. Segundo, bom, vai marcando com os pecados. Primeiro, né? Segundo agora, práticas sexuais. A cidade era pagã. Qual que eram as práticas? Prostituição demais lá. Terceiro ponto, esse aí continua aí. Esse é 5, 6. Esse aí das práticas sexuais. 5, 6, vai estar dentro também. Agora, Coríntios 1, 12, quiser anotar. Aqui as divisões e as facções. O Roberto já falou muito isso, o Derek. Que são pessoas que têm pré-direções para alguns pastores. Quer que eu dê um exemplo? Talvez, vocês não estão pensando nisso, né? Eu acredito. Mas talvez vocês estão pensando, puxa, velho, podia ser o Derek, ele já tinha acabado a reunião. O Milton não acabou ainda. A reunião dele é muito difícil engolir quando ele prega. Pré-direção. Todo mundo tem que estar aqui por Cristo e pela palavra. Porque o Milton não vai mudar a sua vida, nem o Derek. Se você não ouvir a palavra, pode estar até Cristo aqui. Não vai mudar nada. Então, pré-direção. Por quê? Uns eram leais a Paulo. Não, o que Paulo fala, eu atendo. O que Pedro fala, eu não ouço. O outro era, o que Pedro fala, eu não ouço nem Paulo nem Apolo. O outro fala, não, Apolo é muito mais inteligente, muito mais sábio, poliglota. Esses aí é tudo ruim de fala, eu não entendo nada que eles falam. Eu acho que ele é muito mais assim, versátil para pregar. Aí tinha pré-direção. Não acontece isso dentro de igreja? Tem igreja que tem 2 pastores, quando o pastor às vezes mais amadinho dali, vamos dizer assim, lota. No outro dia, não, quem vai pregar é o presbítero, não vem ninguém, que é o presbítero. Entendeu? Eu já vi gente ligar e falar assim, quem é que vai pregar hoje? Ah, o fulano tá. Ah, tá. Então não vou não. Eu já passei em igreja, acontecia muito isso. Agora, Coríntios 1, 25 ao 28. O orgulho, tudo pecado, tá vendo? Dentro da igreja tinha isso. O orgulho e sabedoria humana ou mundana. Eles valorizavam. Qual era o orgulho deles? Porque eles tinham todos os dons. Entendeu? Você já viu? E até hoje acontece isso, irmão. Vou dar uma dica para vocês. Tem pessoas que estão sentadas numa cadeira. Vou dar um exemplo. Deus deu um dom de cura para ela. Às vezes acaba a reunião, uma igreja grande. Olha, ó, aquele irmão lá falando isso aí, ó. Quero ver ele pôr a mão na cabeça de uma pessoa aqui e ela sair curada. Quero ver ele pôr a mão na cabeça dali e expulsar um demônio. Ele acha que ele é o quê? Orgulho. Como se o dom separava ela para Deus e nem os pecados dela mandasse ela para o inferno mais. E aqui você já pode ver claramente, explicitamente, que quem tinha os dons aqui era todo mundo carnal. Ou seja, se Jesus fosse medir uma régua aqui, todo mundo ia para o inferno. Cheio de dom. Ou seja, o que isso mostra para nós? Que os dons, eles só são habilidades para ajudar outros. E foi Deus que te deu. Não tem nenhum mérito seu ali também. Então, qual mérito você tem em ter dom? Nenhum. Deus achou por bem te usar. Assim como ele usou Paulo, Maria, Pedro, José, todo mundo na Bíblia. Dá para falar de Maria agora, veio na minha mente. Maria não foi agraciada? Foi. Será que Maria, por ser mãe de Jesus tal, tinha alguma coisa que ela poderia falar assim? Não. Você lembra das taças de vinho? O que é que ela falou? Fazei tudo quanto ele mandar. Prestou atenção na reverência de Maria com Cristo, com o filho dela?
Ou seja, a ordem tem que vir sempre dele. Se ele falou, baixa a cabeça e faz. Maria fez isso. A mãe de Jesus. Por isso que ela é lembrada. Obediência. Quem é obediente é lembrado. Agora, 1, 2, 3, 4. 11, 21. O abuso na ceia do Senhor. Aquilo que nós falamos, né? Alguns membros comiam, se embriagavam e não deixavam para os pobres. Falta de consideração, né? Desrespeitando a ceia do Senhor, que não era daquela forma que eles faziam. Agora, conflitos e litígios. Brigas por dinheiro, vendas. Vendi uma bicicleta, aí o Celso está demorando para pagar. Ô Celso, está demorando. Celso, me dá mais um tempo. Não, pera aí, que eu vou dar um jeito de você me pagar. Ia na justiça. Arrumava um advogado e punha contra o Celso. Próprio irmão. Aqui, ó. Conflitos de membros, ó, que eu pus aqui. Membros levavam disputa para os tribunais públicos, causando vergonha para a igreja. Imagina. E quem é que estava lá para atender a minha causa e a do outro que estava brigando? Um juiz. Possivelmente era ímpio. Ou seja, qual o testemunho que eu estava... Quando que esse juiz, se eu convidasse ele, ele viria para a igreja de Corinto? Nunca. Fala, o quê? Vocês que eu sei, não tem amor nenhum. Como é que eu vou adquirir amor dentro dessa igreja? Vocês se odeiam. Isso é uma coisa terrível. Isso é a igreja de Corinto. Aí você começa a ver por que Paulo exortou eles, advertiu eles. Não foi só por aquilo ali. Estava tudo já. Paulo já estava esgotado com eles. Bom, causando vergonha para a igreja e não colocando a confiança deles em Deus. Porque se você busca Deus, você tem que colocar sua confiança em Deus. Então, que espiritualidade eles tinham? Nenhuma. Mas na hora dos dons, eles se julgavam mais espirituais, mesmo cheios de pecados diante dos outros. Outra coisa, problemas matrimoniais e familiares também. Se você ler que você vai ver. Vai estar lá. Esse eu não anotei aqui. Eu não anotei aqui, onde está aqui. O que acontecia? Problema de casamento. Relações entre casais começavam a querer saber se é casado, se separa os jovens, como é que fica. Você vê que Paulo vai falando tudo sobre isso? Ele vai discorrendo sobre o casamento. Se você está casado com uma pessoa, que é ímpia, e aí nós temos que explicar isso, né? Já que vamos explicar isso aqui. Então vamos começar do zero sobre esse negócio de casamento, relacionamentos humanos. Preciso explicar isso aqui. Paulo fala, se estiver casado com uma pessoa que é ímpia, mas ele quer que o casamento continue, continua. Certo? Ímpia de que forma? Solteira. O que é solteira? Vou dar um exemplo. Digamos que eu sou do mundão. A Marta é da igreja, mas ela gostou de mim. E por alguma razão, ela não conseguiu deixar e a paixão dela foi mais forte, a minha também. Acabamos casando. Casamos e ficamos. E aí, eu chego em Paulo. O que está acontecendo? Paulo, mas eu casei com a Marta e eu era do mundo. A Marta, como é que fica agora? Você diz que é bom que relaciona do mesmo credo? E aí Paulo fala, olha, já que você está casado, Paulo fala, ó, você está ela era solteira? Era solteira. Você também é solteiro? Tudo bem, você já casou? Não dá para fazer mais nada. Separar é pior, porque vocês vão entrar em fornicação, vão querer casar de novo e não há segundo casamento. Lembra que eu disse lá em Romanos 7? Não há segundo casamento. Então, já que vocês casou, mesmo que esse era ímpio, veio para a igreja, coisa, então continua como está. Vocês consentem em ficar junto? Desse jeito? Consentimos, nós estamos bem. Então continua, se santifica agora. Como a gente diz, né? Você aceita Jesus agora, arrepende dos seus pecados, pede perdão por você ter casado dessa forma e toca a vida. Solteiro, os dois solteiros. Quanto aos jovens, então está tudo isso lá no texto.
Jovens, estou explicando da minha forma para entender mais simples, mais direto. Jovens, bom, então eu estou jovem, Senhor, como é que eu faço? Eu posso tomar a ceia? Então, você é um jovem que está em plena comunhão com Deus? Você é um jovem que não faz estimulações eróticas, não faz estimulações eróticas nos seus órgãos genitais? Vocês sabem o que é isso, né? Não fazer estimulação erótica nos seus órgãos genitais. Não, eu tenho levado a minha vida casta. Eu estou esperando a minha esposa. Então você pode tomar, Gabriel. Você pode tomar, Derek. Você é jovem, não é casado, mas você pode tomar, porque você está em plena comunhão com Deus e você está em obediência. Certo? Então esse é para o jovem. Para os namorados, estou começando o começo, porque você nasce, cresce e namora, né? Fica jovem, depois você namora. Depois nós vamos chegar no casado e as outras partes. Namorado. Paulo, estou namorando fulano, como é que eu faço? A Marta. No caso, no contexto aqui, familiar. Olha, como é o seu namoro? Seu namoro é casto? Você não ultrapassa as barreiras? Você sabe que o que você faz com ela, Deus poderia estar olhando para você e não teria nenhum problema? Seus carinhos, alguém poderia estar olhando e não se escandalizaria? Mais ou menos assim, para entender? Não escandaliza. Então você pode tomar. Não, mas olha, é o seguinte, nós já transamos. Então você tem que se arrepender, você vai poder tomar. Examine você a si mesmo, arrependa, dentro desse exame está intrínseco o arrependimento. Arrependa e depois você come e toma. Mas faça como Jesus. Você vai arrepender, você não vai mais coabitar com ela e você vai esperar o casamento agora. Por quê? Porque Deus perdoou o tempo da sua ignorância. Mas agora a luz chegou em você. Tudo era treva. Então chegou. Agora você sabendo que você não pode fazer isso, daqui para trás, Deus te perdoa. Só que daqui para frente, você não vai mais tocar nela. Você vai casar. Por isso que ele fala, para não viver abrasado, case logo. Porque se você abrasar, você vai fazer qualquer coisa errada. Você vai fornicar, você vai fazer qualquer coisa errada. Vai prostituir. Então esse é o ensinamento para os namorados. Então, para com o erro e continue. Deus te perdoa. Porque aquele que deixa o seu pecado encontra misericórdia. E é para todos. Não é só para alguns pecados. Terceiro, o casado. O casado é normal. O casado tá casado certinho. Arrepende dos seus pecados cotidianos. Toma ceia. Bom, vamos lá. Aí nós temos o quê? Junto que ceia agora. Nós temos gente morando junto que não é casado, que são solteiros. Não tem? Tem gente que é casado, largou, separou, está morando junto. E nós tem gente que é divorciado e está morando junto também. Tem 3 classes de pessoas. Nenhuma dessas 3 aí Deus aprova. Para ser sintetizado. Por quê? Por causa do casamento. E por causa do divórcio. E por causa do casamento o quê? O que vem a ser isso? Vi um pastor falar na internet, a estupidez que eu, que não conheço quase nada de Bíblia, eu conseguiria refutar ele na hora. Deus mostrou na hora assim. Ele disse assim, olha, vocês falam de casamento, que tem que casar, eu vou mostrar isso para vocês também, para vocês entenderem como que o diabo age na vida das pessoas. Vocês acham casamento? Mas eu fiz uma pesquisa, isso o pastor falando. E o casamento só surgiu no Brasil, pelo menos, que é o país que eu moro, ele estava dizendo, em 1850. Ou seja, 1850 anos para trás, não sei lá na China, no Japão, ele dizendo, mas se nós tivéssemos só o Brasil como país, Deus promoveu o casamento sem o cartório, sem o papel, sem isso, sem aquilo, sem toda essa formalidade, sem igreja, sem nada. Então, por que hoje uma pessoa estaria em pecado, estaria amaziada, morando junto? 2 solteiros, por exemplo. E o pastor ficou meio tantã assim. Na hora Deus falou para mim assim, quem constitui a autoridade? Falei, o Senhor.
Aí ele falou assim, o que eu disse com relação às autoridades? Que o homem deve obedecer todas as autoridades terrenas também. E se essa autoridade agora faz casamento, quem levantou ela? Foi eu. Antes não tinha, mas hoje tem. Então se hoje tem que obedecer, tem que casar. Por quê? Porque toda autoridade é erguida ou levantada por Deus. Se você desobedece uma autoridade, você desobedece diretamente a Deus. Então é simples, por isso você tem que casar e não morar junto. Primeiro ponto, para quem? Para os solteiros que estão amaziados. Digamos que eu e a Marta saímos da casa dela, não vamos casar não. Quanta gente está morando 10 anos junto, falar, casar para quê? Nós já somos praticamente casados. Os amaziados têm aquele jargão, né? Amaziado com fé, casado é. Não, irmão, isso aí é ditado do mundo, isso é jargão mundano. Nada disso. Então, os solteiros que estão amaziados podem tomar a Santa Ceia. Como eu não sou juiz, vou usar uma palavra para um bom entendedor, para não me comprometer. Paulo disse, examine a si mesmo, eu não sou maior que Paulo. Não deveria tomar. É isso que Paulo está falando. E aí, se você quer saber por que não deveria, é só ler o resto de Coríntios 11 para frente. É o que Jesus disse para Judas. Você vai comer comigo, mas você tem um destino. Se quiser, vou falar abertamente isso que Deus mostrou, esse negócio do Judas. Se quiser ter uma casa vizinho do Judas, é só continuar comendo e bebendo. A verdade é essa. Jesus veio trazer a espada. E nós, por que você está sendo tão duro, Milton? Porque eu não quero ir no seu lugar. Jesus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se eu não falar a verdade, ele vai falar, você sabia. Então eu vou pôr você no lugar do fulano. Vou pôr você no lugar do fulano. Quanto aos casais que são casados agora, divorciados, por exemplo. Ou marido ou mulher divorciou. Aí casou com outra, casou. Nós temos que ler Romanos 7, 2 e 3. A Bíblia é muito clara. Lê em casa. Romanos 7, 2 e 3. De maneira que, ele começa assim. Na certeza que o que eu estou falando é a verdade, é certo que, o que ele está dizendo? É certo que diante da palavra de Deus, não de mim, eu estou só instruindo vocês na palavra, é isso que Paulo está falando. Ele disse em Coríntios 1,17, eu não vim pregar com vocês com palavras de sabedoria humana, para não anular a cruz de Cristo. Tudo que eu falo de vocês aqui é mediante aquele que foi para a cruz. Ele fala, porque eu recebi o evangelho diretamente dele, não é meu, é o dele que eu recebi. Então, de maneira que, se uma mulher ou um homem, estando casado, se divorciar, se separar, a Bíblia é a mesma coisa, se divorciar, eu estou casado com a Marta, se eu divorciar dela, e eu casar com outra pessoa, contrair novas núpcias, eu serei, ou seja, após eu ser casado, no futuro, eu serei chamado adúltero. Veja bem, a palavra adúltero é uma conotação de quem? Diferente de adultério ou quem adulterou. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Ela é igualzinho a blasfema contra o Espírito Santo. Igualzinho. Ela não tem perdão. Nós podemos ver isso em Apocalipse, que está aqui tudo, vocês podem ir em Apocalipse aqui, Apocalipse 21, 8, vocês podem ir em Apocalipse 21, 27, e vocês podem ir em Apocalipse 22, 15, e vocês podem ir também no contexto que Paulo exorta isso, e nós vamos ler o contexto para terminar. Sei que vocês estão inquietos já, mas consegui chegar até o fim com a graça de Deus.
Então vamos ler 1 Coríntios 6, para nós entender isso aqui, para não pensar assim, olha, o Milton acho que tirou isso da cabeça dele. Agora, irmãos, deixa bem claro, por isso que eu falei subjetivamente, e eu não coloquei um substantivo concreto, eu coloquei algo abstrato aqui e indefinido o sujeito. Deveria não tomar, porque as consequências são grandes, e talvez tem consequências que acontecem em vida. Após a morte, nem se fala. A frase da após a morte é a separação final de Deus. Lago de fogo. E nós vamos ver aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez vocês podem pensar como eu falei ali, da mulher da pessoa do Dom. Quem é ele? Isso que eu estou falando aqui, irmão, eu tenho propriedade para falar. E a Marta sabe disso. Quando nós era jovem, estava com os hormônios muito altos, a gente brigava um pouco também. E às vezes ela era muito nova, tinha 20 anos, e ela ficava brava, eu vou embora, não sei o quê. E dava o piti, né? E eu falava sempre para ela, eu não posso. Você pode ir embora, mas eu não posso. Eu não posso separar de você. Falei isso para ela várias vezes. Eu não posso, eu tenho que ficar. Sabe? Ela era muito jovem, né? Não tinha conhecimento nenhum. Falei, eu não posso. Eu tenho que permanecer firme. E eu falo agora, eu não posso, se eu brigar com ela, ela fala, eu vou embora, eu tenho que falar para ela, eu não posso. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Tenho um compromisso. Então, eu estou falando daquilo que eu vivo hoje. Eu tenho um compromisso. Tem defeito? Brigamos, não tem problema. Mas eu não separo dela nunca. Ela sabe disso. Eu não vou embora. Se ela for, eu não vou. Eu não posso ir. Eu não posso. Eu sou privado disso, de ir embora e ficar sozinho. Eu não posso ser mais solteira. Isso é uma coisa que está definida. Deus já definiu para mim. Então vamos ler lá para nós terminar? 6, 9 ao 20. 9. Cadê? Pulei aqui. Coríntios 6, 9 ao 20. Vamos aqui. 9 ao 20. Não sabeis que os injustos, essa classe aqui por Deus é considerada injusta. O salvo é o quê? Justo. E o ímpio? Injusto, certo? Então o contrário de justo é injusto, o contrário de salvo é ímpio. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Está fazendo uma pergunta para eles mesmos. Vocês não sabem disso? Ou seja, já foram tão instruídos e não lembram disso? Olha como é que eles eram carnais. Por isso que Paulo falou, não posso dar alimento sólido para vocês. Tem que dar leitinho. Nécios no entendimento, né? Não erreis. Olha, a palavra é para nós hoje. Não erreis. Tem um texto, Apocalipse, que fala assim, não vos enganeis. Não engane a si próprio. Não adianta. Nem os fornicadores. Fornicadores são jovens que prostituem. Nem os idólatras. Os idólatras, todo mundo sabe o que é idolatria. A idolatria era aqueles que tinham preleção para as facções, estavam idolatrando os homens. Nem os adúlteros, no contexto de Corinto, nem os adúlteros. Viu o que eu falei? Às vezes alguém adulterou, mas se arrependeu, voltou para trás e pode tomar ceia. Perdoou, a mulher perdoou, ou largou, ficou sozinho, mas, como diz Paulo, está vivendo para o Senhor da agora para frente? Ele cometeu um pecado, mas ele foi perdoado. Assim como o assassino, assim como todo mundo que errou. Mas ele está levando a vida para o Senhor. Nem os adúlteros. O que é adúltero aqui? Contínuo, verbo gerúndio, contínuo. Adúltero. Por que adúltero? Entra na classe de adúltero. Uma pessoa que casa com uma pessoa que não pode, uma pessoa, por exemplo, que o outro é divorciado, ou dois solteiros que não casou e está morando junto, ele está em constante adultério. Por quê que ele está em constante adultério? Porque quando ele contraiu esse casamento, ou esse ajuntamento, vamos falar porque não é casamento, ele entrou em adultério. Certo? Ele entrou em adultério. Por exemplo, o cara é divorciado, ou a mulher é divorciada, e eu casei com a mulher do cara.
Então eu estou em adultério. Por que eu estou em adultério? Porque eu estou adulterando o casamento que Deus fez. Entrou uma terceira pessoa no meio desse casamento. Então é um adultério, porque o casamento é feito de homem e mulher só. 1, 2. 2 serão na sua carne. Se eu entrei no meio, o casamento é único, o que aconteceu? Passou a ser 3. Então tem uma adulteração aí. Estou adulterando. E por que ele está adulterando? Porque quando ele faz amor a primeira vez com essa mulher, ele não está adulterando, ele adulterou, não é? Que é a primeira vez. Mas e amanhã, quando ele deitar de novo com ela? Ele adulterou de novo. Depois da manhã, semana que vem, o ano que vem, ele já vai estar com 200, 300 adultérios. Isso configura. Para Deus não falar assim, olha, você adulterou pela 10ª vez, pela 100ª vez, ele está dizendo, olha, você é um adúltero. Ou seja, você faz isso deliberadamente, continuamente. Então você não vai entrar no céu. E lá em Apocalipse, aqui fala que ficarão fora. Lá em Apocalipse fala que não vai entrar na cidade celestial, a Nova Jerusalém. E sabe qual é a barreira? O muro e as portas são para impedir. Você não vai poder sair nem entrar. É como a arca, a cidade, a Nova Jerusalém. Então os adúlteros, né? Os sodomitas, lembra de Sodoma e Gomorra? Lá era uma orgia, né? Nem os ladrões, ladrão, o que é ladrão? Lembra de um negocinho que tem na internet lá, que ele pega um ladrão, aí fala assim, o repórter falou, rapaz, por que você não deixa essa vida, vai trabalhar? Ele fala, não, eu só sei roubar. Então, ladrão é quando é a profissão do cara, porque o ladrão tem perdão, o da cruz teve, mas aquele que deixa o seu pecado encontra misericórdia, então precisa deixar misericórdia. Irmão, mas então eu estou perdido, estou nessa situação. Não, você tem misericórdia, precisa deixar. Os avarentos, né, aqueles que têm muito e não dá nada para ninguém. Os bêbados, não é quem bebeu um golinho, bêbado, aquele cara que está sempre bebendo, fica bêbado, sempre bêbado. Ou seja, ele é um bêbado de carteirinha, ele é um ladrão de carteirinha, ele é um adúltero de carteirinha, aquilo para ele é normal, diariamente, cotidianamente, anualmente, mensalmente. Os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, aqui eu termino. Essa é a instrução. Tem mais alguns. Tem muita coisa aqui dos coisas que eu não li aqui. O falso ensinamento sobre a ressurreição, tem dentro de Corinto. Uns criam que é ressurreição, outros não. Aí Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, então foi em vão. Mas se ele ressuscitou, então nós temos que crer nisso. Para quebrar o negócio da ressurreição, cria não. Costumes idólatras, questionamentos sobre comer alimentos, quem podia, quem não podia. E Paulo, então você vê o tanto que eles eram nécios, era muita coisa que eles tinham, que não sabiam o que estava fazendo lá dentro, mesmo com a instrução de Paulo. Então, irmãos, eu acredito que eu passei que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar sobre a ceia, eu gastei um tempo bom para falar sobre isso, foi uma coisa bem simples, talvez todo mundo já sabia, mas assim, eu me dediquei para poder passar essa palavra. E o porquê, o resumo da ópera, como a gente diz, né? Porque eu acho que seria um desperdício nós estarmos aqui e quando Deus, parafraseando aqui, for contar as igrejas, faltar muitos entes que está aqui dentro, né? E a gente olhar e falar, cadê o fulano? Cadê a fulana? Mas cadê, Senhor? E nós olhar, essa é a igreja lá na casa do Milton. Aí a gente olhar e não ver as pessoas. A gente quando não vê, quando eles faltam no culto já é chato. Fala, por que não veio? Imagina você chegar no céu no último dia, que você não vai ter como ir lá entrar mais, você não vai ter como retornar no próximo domingo. Então, eu acredito que ficou claro, e é isso aí. Examine cada um a si mesmo, e depois coma
e beba do pão e do vinho. E se, irmão, mas e se eu comer assim mesmo? Eu vou servir para o seu irmão. Já foi esclarecido. Jesus falou, quando você entrar numa casa, você fala. Se eles não ouvir, ou seja, quando eu saio de um lugar, eu estou pregando. Se eu sair de lá, eu tenho responsabilidade com aquele povo ou não? Não. Já fui embora, já deixei o recado. Então, é mais ou menos. Amém? Amém.